Fala pessoal, Eduardo aqui e hoje eu vou contar para vocês como eu consegui o meu sponsor aqui na Austrália. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo e eu moro em Sydney faz um ano e pouquinho e hoje eu atuo aqui como engenheiro de dados na minha área de atuação com um sponsor no visto 482. Bom, para mim contar um pouco como eu consegui essa vaga e como eu consegui o sponsor aqui, eu acho que é muito importante contar um pouco como foi a minha história antes de eu sair do Brasil. Antes mesmo de eu sair do Brasil, eu já iniciei uma etapa de migração de carreira, porque eu queria trabalhar para uma empresa no exterior. Só que eu ainda não sabia se eu ia morar fora, como eu estou morando hoje, ou se eu ia trabalhar ou buscar trabalhar numa empresa internacional ou mesmo trabalhar remoto para fora do país. Para isso, eu comecei uma migração ainda no Brasil, contratei uma mentoria e de lá eu tirei alguns aprendizados bem importantes. Eu sou formado em engenharia mecânica, então não sou formado na área de TI, mas eu já fui programador e eu fiz uma especialização em ciência de dados ainda no Brasil. Por isso, eu acabei tendo uma experiência grande no Brasil. Eu trabalhei por volta de 5 anos como analista em engenharia de dados. Apesar da descrição da vaga não ser exatamente essa, mas as minhas tarefas e as minhas responsabilidades eram estritamente ligadas ao que é o cargo de engenheiro e analista de dados aqui. Então, um pouco antes de vir para cá, eu comecei a estudar um mercado, comecei a entender quais que as ferramentas que estavam em alta, como que eu poderia me aprimorar nelas, como que eu poderia adaptar meu currículo para destacar o que as empresas aqui precisavam. E eu também decidi que eu não ia vir como estudante, então eu queria um visto que me permitisse um trabalho e de preferência trabalho full time. A diferença de ter o trabalho full time é que numa cidade com uma competitividade muito alta, porque além dos australianos, tem muitos imigrantes muito bem qualificados aqui, ter um visto que não me permitiria trabalhar uma semana por completo, né? Então 40 horas semanais ou mais, é um peso muito grande. Acho que não seria impossível, mas eu acho que seria muito mais difícil também. Por isso eu escolhi vir com o visto do Working Holiday. Então eu comecei a fazer a pesquisa dos vistos aqui na Austrália e eu encontrei esse visto que eu acredito que estava não bem no começo, mas eu acho que era no terceiro ano que ele estava disponível para brasileiros. Esse visto ele sempre existiu para outras nacionalidades por mais tempo, mas fazem 3 ou agora 4 anos que o visto também está disponível para brasileiro. E são só 500 vagas, então é um visto que é muito concorrido, principalmente por causa dos requisitos que não são tão difíceis de serem alcançados. Existem vistos que são regionais e que também são opções, mas eu acho que são mais demorados, têm mais requisitos e são principalmente mais complicados para quem não tem uma formação na área como eu. Então, antes mesmo de vir para cá, eu decidi que eu ia vir como visto Work Holiday, que ele funciona assim. Eu tenho a permissão de trabalho full time, né, por tempo integral, mas esse trabalho ele só pode durar 6 meses com o mesmo contratante e se eu quiser fazer uma renovação no próximo ano, eu preciso fazer 3 meses ou 90 dias de trabalho regional no primeiro ano e depois vai aumentando para o segundo e para o terceiro. Mas como eu vim para cá já pensando em achar um trabalho na área, eu não vim pensando muito em trabalhar realmente nos trabalhos regionais, né? Então foi uma escolha minha e eu pensei, caso não dê certo, eu vou trabalhar e renovo por mais 1, 2 anos ou quanto tempo quiser ficar aqui, mas pelo menos eu tenho essa flexibilidade. E quais eram os requisitos para poder tirar esse visto? Para o visto Working Holiday, existem alguns requisitos que eu acho que não são tão complicados. Então, primeiro, você precisa ter ao menos 1 ou 2 anos de graduação, eu não vou lembrar agora. Então, você não precisa ser formado, você não precisa ter uma graduação, mas você precisa comprovar que você fez pelo menos 2 anos. Além disso, você precisa ter um inglês competente. O que é um inglês competente? É um inglês que, no meu caso, fiz o IELTS, eu precisava tirar 4,5. Então, você precisa fazer uma prova, um teste de nivelamento, né? Então, existem várias opções. Cada ano pode mudar, porque a imigração pode considerar novos e desconsiderar outros tipos de testes, então vale a pena consultar. Mas no meu caso, eu precisava de um inglês com uma nota 4,5 em todos os requisitos da prova. E isso inclui o listening, o writing, o reading e o speaking. Então,
todos esses requisitos eu precisava tirar 4,5. Um outro requisito é que você precisa ter menos de 30 anos. Então, para quem é mais velho, pode ser que não seja uma opção. Existem alguns outros requisitos que também estão disponíveis no site da imigração, mas eu acho que esses são os principais, ou pelo menos os principais que distinguem quem vai poder vir ou não. Então, você precisa ter um inglês minimamente bom. Só que, para mim, como eu tinha a intenção de ficar aqui por mais tempo e conseguir um sponsor, eu fui focado para não tirar a nota mínima, mas tirar a melhor nota que eu poderia no IELTS. Por quê? Porque o teste é válido por 2 anos, então se eu quisesse aplicar para um outro visto com requisitos diferentes, eu poderia reutilizar esse mesmo teste, essa mesma validação. E foi o que eu fiz. Quando eu cheguei aqui, eu vim com uma reserva, então é importante considerar isso se você quer ter mais flexibilidade. Eu vim com uma reserva que me permitia pelo menos pagar meu aluguel e meus custos básicos por pelo menos um mês. E nesse um mês o meu foco foi total conseguir a minha vaga e conseguir uma vaga para pelo menos ter uma experiência. Então nem que não fosse sponsorado, mas que pelo menos eu tivesse a experiência de saber como é trabalhar fora na minha área. Bom, foi um mês muito puxado para mim, porque eu aplicava todos os dias e a minha estratégia sempre foi adaptar meu currículo para a vaga, fazer o meu currículo, ver as vagas que eram mais compatíveis com o meu currículo, aplicar e depois disso olhar também o LinkedIn, procurar quem que era o recrutador ou procurar quem que era o gestor principal da vaga para tentar falar com ele. Por que eu acho que isso é importante? Esse foi um aprendizado que eu tirei da minha mentoria ainda no Brasil e foi uma das coisas que mais me marcou. Eu acho que é um ponto muito importante de aprendizado. Saber se vender. Ou melhor, vender a solução num problema para quem está contratando. Por isso, a minha abordagem sempre foi: qual que é o problema que a empresa ou que o contratante está precisando resolver? O que ele está precisando? Eu não posso simplesmente falar para ele: eu preciso de uma vaga. Você tem que entender que é um mundo e uma cidade com muita concorrência e você tem que saber vender o porquê para a empresa valeria a pena contratar você e assumir todo o custo e a burocracia de fazer um futuro sponsor. Ou mesmo, no meu caso, que era o limite de 6 meses, porque valeria a pena me contratar por 6 meses. Então eu adotei essa abordagem bem proativa de acessar o LinkedIn, mandar um contato, perguntar qual era o problema que a empresa estava enfrentando, o que é que eles estavam buscando, e aí sim me vender como a solução. No caso da empresa que eu estou hoje, eu busquei entender o problema com o líder que estava contratando e ele me explicou o problema e eu comecei a falar para ele como eu poderia solucionar, como a minha experiência se encaixava naquela vaga e como eu poderia trazer para a empresa uma solução. E foi dali que eu fui para uma conversa, para uma consequente entrevista e para um teste técnico. Quando eu fui contratado, foi uma das coisas que o meu líder comentou que foi o diferencial para minha contratação, ou pelo menos para me chamar para entrevista, que era ser proativo. Então, eles precisavam de alguém que fosse atrás de resolver o problema, porque é uma empresa relativamente pequena, que apesar de faturar bastante, não tem muitos funcionários. Aqui eu acredito que as pessoas são muito independentes e os chefes e as empresas confiam muito nos funcionários, que de certa forma é um pouco diferente, acho que do Brasil. Dentro ainda do tempo que eu estava procurando emprego, eu acredito que eu enviei mais de 200 currículos, fiz mais de 200 versões de currículos, me inscrevi em mais de 200 vagas, até porque a Austrália inteira tem muitas oportunidades. Eu não estava limitado a Sydney, porque o meu visto não me atrelava a nenhuma escola, como seria um visto de estudante. Então eu tinha essa flexibilidade geográfica de poder me mudar caso eu quisesse. Então eu me inscrevi para todo o país, mas por sorte eu consegui a entrevista e a vaga aqui em Sydney, numa empresa muito legal. De todas essas 200 vagas que eu me inscrevi, eu acredito que eu fui chamado para a entrevista em apenas 2 ou 3. Então foi um período que me frustrou bastante, porque durante todo o mês eu apliquei para várias vagas, mas eu sabia que eu não poderia desistir. Eu tinha essa intenção de conseguir o trabalho aqui. Então, no último mês, na última semana, ou melhor, logo depois da última semana do último mês,
Quando eu fui fazer os cards para trabalhar em obra, que são exigidos aqui, né, o white card e outros cards, eu fui chamado para entrevista e logo naquela semana eu já fui contratado. Então foi um negócio que saiu do 8 para 80, ou foi do 0 a 100 muito rápido, porque no momento estava muito frustrado, sem nenhuma entrevista, sem nenhuma expectativa, e na mesma semana eu já estava contratado. Então você tem que vir preparado para aguentar a frustração, aguentar as negativas. Teve muita empresa que me ligava para fazer a entrevista, e quando eu falava do visto, eles já diziam que não tinha interesse, porque exigiam que eu tivesse full working rights, né? Ou seja, eu fosse ou residente ou tivesse um visto que me desse esse direito por mais de 6 meses, né? Então é long term, caso que o work holiday não era. E isso me frustrava bastante. Então, o que eu aprendi foi a mostrar que eu tinha interesse em buscar formas de mudar o meu visto e que eu estava interessado em ajudar a empresa a resolver esse problema. Depois de eu estar contratado já pela empresa, vem o segundo ponto muito importante para quem está buscando trabalho aqui, que é: não deixe o sponsor na mão da empresa, ou não deixe o seu visto na mão da empresa. Você precisa correr atrás do que você quer. Então, logo no começo, eu já falei para a empresa que eu tinha interesse em ficar. Se fosse necessário, eu ficaria meio ano ou um ano, que era o meu visto, mas eu tinha interesse em ter essa experiência, e que se a empresa tivesse interesse e pudesse, eu gostaria de ser sponsorado. No meu caso, eu tive sorte porque a empresa já tinha sponsorado outras pessoas antes, então ela já tinha imigrantes trabalhando dentro da empresa. No caso, mais da metade das pessoas que trabalham lá são imigrantes. Não deixe o tempo passar ou espere que a empresa vá por conta própria puxar o visto ou iniciar um processo de visto. Eu tive que cobrar o meu gestor várias vezes para que isso acontecesse, porque eles também não vão lembrar, a empresa tem muitos compromissos com outras coisas, então quem tem que puxar o seu visto é você. Até porque eles não faziam acompanhamento, e isso era muito mais importante para mim do que para a empresa em si. O visto sponsor também é um visto que é longo, o processo é longo, então é importante você começar com antecipação. Principalmente porque antes mesmo de aplicar a vaga, a empresa precisa anunciar por pelo menos 4 semanas essa vaga para poder fazer a indicação para quem eles querem contratar. Isso é exigido para demonstrar que a empresa foi para o mercado e procurou pessoas dentro da Austrália e não conseguiu achar. Então, por isso que ela vai contratar você. Então, é um processo que pode demorar. Dentro disso também tem alguns requisitos para você conseguir o visto sponsor. No meu caso, eu estou no visto 482, que seria um Core Skills. Esse Core Skills, eu preciso de alguns requisitos. Dentre eles, eu precisava ou ter uma formação ou pelo menos 3 anos de experiência na área. Como eu tinha 5 anos de experiência trabalhando na parte de dados no Brasil, isso não foi um problema. Eu precisava também ter uma nota agora mínima de 6 no IELTS. Então, como eu tinha feito o teste já antes de vir para a Austrália para o visto Work Holiday, não foi um problema, e eu tinha tirado essa nota até um pouco mais, então não foi um problema para mim, além de outros requisitos que são necessários para o sponsor. Mas eu acho que os principais é ter quem queira te sponsorar, ter uma vaga de trabalho que seja apto a te sponsorar, porque não são todas as empresas que podem, e você ter os mínimos do requisito, que é inglês e a graduação. Existem outros requisitos, vale a pena consultar com agentes de imigração ou mesmo no site da imigração australiana, que tem várias informações lá, e eu acho que vale muito a pena. No meu caso, a empresa que fez o meu visto, ou que iniciou o processo de aplicação do meu visto, ela era uma agência australiana. No meu ponto de vista, a experiência não foi muito boa, porque a minha noiva entrou como minha partner, e durante o processo ela teve uma negativa de visto, teve alguns problemas com o visto dela, e o suporte para como fazer a aplicação com esse revés foi muito complicado. Eu acho ainda que os melhores agentes de imigração para quem é brasileiro são outros brasileiros, porque eles têm um entendimento do que a gente está passando, e é mais fácil também se comunicar em português. Bom, essa foi a experiência de como eu consegui o meu trabalho e como eu consegui o meu sponsor aqui na Austrália. Para quem aí tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu posso responder também. Para quem está procurando ou já conseguiu o seu sponsor,
Coloca aí nos comentários quais as dificuldades que vocês tiveram e o que vocês aprenderam nesse processo que vocês conseguem compartilhar com quem está vendo. Eu vou deixar aqui também no card o vídeo que eu falo sobre o meu primeiro ano da Austrália e o que eu aprendi aqui. Um grande abraço e até a próxima!